Fala, concurseiro! Lei Orgânica de Imbé, a organização jurídica do município, o poder executivo e legislativo, e suas nuances e seus detalhes de funcionamento, o regramento jurídico municipal. É sempre necessário que, ao iniciarmos lei orgânica, nós estabeleçamos que, no mundo jurídico brasileiro, nós temos as cartas maiores, a Constituição Federal, no âmbito da União, é claro, a Constituição Estadual, no âmbito dos estados, e para municípios nós temos a lei orgânica. Portanto, não existe Constituição Municipal e eu não posso aceitar que tu erre uma coisa dessas. É básico, é estrutural. Então o município começa falando sobre a sua organização político-administrativa, apresentando para vocês que o município de Imbé é uma entidade federativa que faz parte, da Constituição Federal e Constituição Estadual. Observe, porque muitas vezes a prova já está aqui, ó, no artigo 1º. Eu vou escrever todo esse texto maravilhoso para você e ao final eu vou dizer assim, ó, observando a lei orgânica e os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, Estadual e Municipal. E na última palavra do texto eu transformei ele em incorreto, porque tu sabe, como eu já falei, que não existe Constituição Municipal, tá? O município mantém seu território, tá? E se for alterar, tem que ser conforme legislação estadual, tá destacado ali. Então, se eu digo que o município mantém seu território e pode alterar, né, esse território, respeitando, é claro, o processo histórico-cultural do ambiente urbano, nos termos da lei estadual, não é nos termos da lei municipal, você tá vendo? Então tem que cuidar dessas coisas. Estamos falando em te colocar entre os primeiros, então tem que ser aula forte, estudo forte, meu amigo. O balneário de Imbé é a sede do município e assim leva seu nome. A autonomia do município, que eu sempre falo para meus alunos, olha, isso aqui é básico. Município possui autonomia e não soberania. A soberania é popular, a soberania é da República Federativa do Brasil. Município tem autonomia, autonomia política, autonomia administrativa. Como você pode ver aqui, ó, pela eleição direta dos vereadores, eleição direta de prefeito e vice-prefeito. Os dois primeiros itens mostram a autonomia política. O terceiro item é a nossa autonomia administrativa, no que diz respeito a um peculiar interesse, ao interesse local. Símbolos do município: brasão, a bandeira e outros que forem estabelecidos em lei. Ao município é proibido, também são clássicos de prova, as vedações. O que o município não pode fazer? Estabelecer um culto religioso, ter igrejas, subvencionar, ou seja, dar auxílios, né? Ou quem sabe até mesmo que não pode, é lógico, embaraçar-lhes o funcionamento. Então o município está proibido de recusar fé a documentos públicos. Se o município emite, evidentemente, uma documentação, ele tem que dar fé pública. É proibido criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. É proibido permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, estação de rádio, propagandas de fato, né, de qualquer meio de comunicação para fins estranhos à administração. É proibido, presta atenção agora aos detalhes, contrair empréstimos no exterior, sem a aprovação do Senado Federal. Aí o cara escreve na tua prova lá entre as proibições, né? É proibido contrair empréstimos no exterior sem a autorização do Congresso Nacional. Tá errado. É só o Senado que verifica isso. E sem a prévia, claro, autorização, né, da Câmara Municipal também não tem conversa. Porque se vai endividar o município, se é para o exterior, autorização do Senado e mais autorização da Câmara de Vereadores. Estabelecer distinções tributárias de qualquer natureza, né? Lançar impostos sobre, ao município é proibido lançar impostos sobre o patrimônio e rendas da União e do Estado, ou seja, se o Estado ou a União tem terrenos, né, tem prédios, patrimônio, não pode cobrar imposto deles. Templo de qualquer culto, de igreja, seja o templo que for, não pode cobrar imposto. E olha que interessante, é proibido cobrar também imposto sobre patrimônio e renda de partidos políticos. Agora entramos aqui em poderes. Ó,
clássicos de prova, clássicos, são poderes do município independentes e harmônicos. Eu disse independentes, eu não falei vinculados. Cuidado com a pegadinha. Professor, eles são dependentes? Não, eles têm independência para a sua atuação, é muito importante. Trabalham em harmonia, o poder legislativo e executivo e ponto final. Então, uma outra coisa que é clássico de prova, que é iniciar uma conversa com você, é dizer aqui que teria judiciário. Não existe judiciário municipal, não existe Ministério Público Municipal, e Ministério Público não é poder, é instituição democrática. Então, tome cuidado com essas coisas. Eu vou dizer na prova para tentar te enganar. O examinador vem e quer ver se tu tem noção da estrutura básica do município. O município só tem 2 poderes. Então acertamos assim, no âmbito da União e do Estado, são 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. No âmbito municipal, só tem legislativo e executivo. Tudo bem? Marcamos isso com toda a força. Vou repetir novamente, só tem 2 poderes. Ministério Público Municipal não existe, Tribunal de Contas é do Estado ou da União. Então toma cuidado, só tem 2 poderes, tranquilo? O legislativo, com essa atribuição, é claro, de legislar e principalmente aqui nesse modelo de estudo nosso, lembrar que o legislativo não faz só isso. O legislativo ele é responsável pela fiscalização do poder executivo. E o executivo é, de fato, o grande prestador de serviços públicos à sociedade, né? Então quer dizer que o executivo é fiscalizado pelo legislativo, professor, e isso é a segunda função aí dos vereadores. Por isso que tu vai ler agora o trecho de baixo e é cobrado em prova. Salvo os casos previstos nesta lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Ele está dizendo assim, olha, cada um no seu cada qual. É proibido aos poderes delegar atribuições. O poder executivo não pode entregar a administração, né, Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança, ao poder legislativo. E vice-versa. Quem tem a incumbência de fato de legislar é o legislativo. Não pode entregar isso ao prefeito. Ou seja, ele está afirmando aqui, salvo, né, exceções, que nós vamos ver, é vedado qualquer dos poderes delegar atribuições. E claro que quem for investido na função de um dos poderes, tem um não ali, hein? Não pode exercer do outro. Por quê, professor? Ora, se você é um vereador e tem a função de fiscalizar o poder executivo, como é que tu vai exercer uma função no executivo? Tu teria que se fiscalizar, aí perde o sentido, não é verdade? É por isso que quando nós nomeamos um vereador, secretário da saúde, secretário de obras, este vereador afasta-se da vereança para assumir o cargo de secretário. Porque quem for investido na função de um deles, não pode exercer a do outro. Às vezes é só a supressão do não na prova aí. Toma cuidado. Município também celebra convênios. É muito importante para a boa prestação dos serviços públicos celebrar convênios com a União, com o Estado, com os municípios vizinhos, tá? Ou até mesmo com entidades particulares para programas de seu interesse, parcerias, né? O Poder Executivo deverá dar ciência à Câmara Municipal de Vereadores dos convênios firmados entre os órgãos estaduais e federais no prazo de 30 dias. Então, como é diferente aqui, que poucas leis orgânicas citam o prazo assim direto, e aí nós já vamos aproveitar para pedir para os nossos ilustres candidatos que vocês separem uma folhinha e escrevam prazos da lei orgânica de Imbé. Vai ter data, prazo e tudo vai ir para essa folha, para o teu processo de decoreba. E tu vai dando nome, né? O Poder Executivo deverá dar ciência, né, ao Legislativo no prazo de 30 dias. Já anotou? No exercício de sua autonomia. Essa é uma parte bastante densa da aula, mas ele é muito importante. Por isso a gente vai demorar nela, vai debatê-la, para ficar claro que isso cai e tu não vai errar, tá bom? O município no exercício de sua autonomia. Autonomia é poder de escolha, pessoal.
Aqui ele quer mostrar o poder de gestão municipal, onde eu não preciso do Estado e da União se metendo. É a minha autonomia. Então isso é importante para os legisladores, é importante para os professores de direito administrativo que gostam de mostrar a autonomia do município. Legislando sobre assuntos de interesse local, fazendo as leis municipais. Quando necessário, suplementa leis federais, estaduais. O município institui e arrecada tributos de sua competência. Então é importante que você perceba que é através do tributo que nós vamos arrecadar recursos para pagar você, servidor. Então, quais são os tributos mais importantes do município? Não sai daí. Eu vou te falar sobre IPTU, ITBI, SSQN, são os impostos municipais. Eles vão configurar a receita para depois nos pagar. Então não esquece que para a prova compete ao município instituir e arrecadar tributos de sua competência e aplicar as suas rendas, como eu acabei de falar. Olha o que ele vai fazer agora, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas para a população. E essas contas ele fixa aqui que é através de balancetes, para te não estranhar, né? Não é data contábil. O balancete, pessoal, é um documento de ofício, né? Onde nós cortamos ele no meio. De um lado a gente mostra o que arrecadou, né? E do outro lado as despesas. O balancete é uma forma mais rápida das pessoas poderem observar, olha, o município arrecadou tantos milhões e investiu tantos milhões. Eu estou publicando as minhas contas, tornando público para a população através de balancetes, tá bem? Criar, organizar e suprimir distritos conforme lei estadual. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local. Cito aqui principalmente a questão do transporte coletivo. Tá? Então, o município ele pode prestar esse serviço, mas muitas vezes ele não quer ou não tem condições e aí ele dá concessões para as empresas. Então, normalmente as empresas de ônibus, né, são empresas privadas, concessionárias, que têm uma concessão para prestar aquele serviço público e cobrar uma tarifa da gente. E a permissão, um exemplo bom também, são os serviços de táxis. Muitos municípios utilizam esse modelo de permissionários de prestação de serviço público. Transporte coletivo é um ótimo exemplo para vocês lembrarem, tá? Manter com cooperação técnica da União programas de educação infantil e ensino fundamental. Então a obrigação do município está aqui com a educação. Educação infantil e ensino fundamental. Claro que precisa do apoio da União e do Estado para isso. O mesmo caso é da saúde, tá bom? Apoio do Estado. Inciso 8º, compete ao município promover no que couber o adequado ordenamento do território, mediante planejamento, controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Aqui ele está falando sobre o regramento, principalmente, por exemplo, para terrenos, prédios, construções. O município está organizando, né, o ordenamento do território. A gente tem quadras que eram mais antigas, com terrenos maiores, hoje tem quadras menores, com terreninhos onde praticamente cabe só a casa. Então o município vai ordenando o seu território, né, fazendo o controle do uso do solo, né? Você pode construir quantos andares, em que altura, a ocupação desse solo urbano, tudo é competência do município. Também protege seu patrimônio histórico-cultural, organiza seus serviços administrativos, ou seja, que hora a prefeitura funciona, a Secretaria da Saúde, da Educação, que hora nós recebemos as pessoas, administra seus bens. Isso aqui foi questão de prova há poucos dias, aqui na região metropolitana. Administra seus bens. Administra, reta escavadeira, prédios, terrenos, não é verdade? Adquire, compra, aliena, vende, aceita doações, legados e heranças. Sim, professor, eu vou deixar de herança para o município 2 terrenos que eu tenho. Eles aceitam. Até eu aceito, meu amigo, se tu vai deixar, né? Eles aceitam doações, legados e heranças. Cabe ao município também desapropriar. A desapropriação, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, ela é assim por necessidade, utilidade e interesse social. O município dispõe sobre a prevenção de incêndio, licencia estabelecimentos industriais, comerciais, prestação de serviços, o tal do alvará,
tanto concede como caça, se for necessário. Se o serviço se presta a ser danoso à sociedade, à higiene pública, ao bem-estar, aos bons costumes, ele pode fechar. Fixa o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais. Vocês puderam ver isso bastante na pandemia, o município reduzindo horários de funcionamento, ele tem esse poder. O município organiza o seu quadro de servidores e estabelece, é claro, o regime jurídico único, o Estatuto dos Servidores. Interditar edificações em ruínas, né? Para garantir a salubridade, muitas vezes faz a demolição de construções, porque se faz necessário. Compete ao município, olha lá, ó, legislar sobre apreensão e depósito de semoventes. O que é o semovente? É o animal. Então, aqui muito característico na região, né? Professor, olha lá, ó, eu tinha um cavalo solto perdido. Vamos recolher, vamos apreender, vamos depositar o semovente. Outras mercadorias, que muitas vezes se pegam mercadorias inadequadas com pessoas que trabalham vendendo na rua, por exemplo. E aí a gente vai recolher tudo isso. E a condição de venda, né, dessas coisas apreendidas, se o proprietário não justifica, não vai buscar, vai para leilão. Compete ao município regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e outros tipos de publicidade e propaganda. Sim, o município regulamenta. Primeiro o que nós escrevemos para não ter uma propaganda racista, aética, homofóbica. Regulamenta a fixação de cartazes. Onde tu vai colocar o cartaz? Em que altura? Será que não vai atrapalhar a população de passar na calçada, colocando aqueles cavaletes de propaganda? Então tem regra para tudo. Agora há pouco, na região metropolitana, aqui no concurso que tivemos, eles colocaram assim, ó, marque a incorreta dentre o uso da autonomia. Então, aqui é questão clássica de prova, né? Colocou incorreta, não é autonomia do município. E aí ele escreveu assim, ó, regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e outros tipos de publicidade e propaganda, exceto a propaganda particular. Mas esse regramento é principalmente para as propagandas particulares, né, pessoal? Então, foi feito o que nós chamamos de enxerto no conteúdo para fazer tu errar. Estabelecer servidões administrativas, para te não esquecer, né? Vamos dizer que tu mora numa parte da cidade aí que tem um sítio, né? E do lado, atrás do teu sítio, está saindo um novo condomínio, está saindo uma nova habitação popular. E aí nós vamos precisar levar uma rede elétrica até lá. Vamos passar 1, 2 postes, 3 postes por dentro do teu sítio, até chegar com a rede elétrica na população que necessita. Isso é uma espécie de servidão administrativa, né? Você não pode construir em torno dos postes, derrubar os postes, mas o terreno está livre para te usar. Esse é um bom exemplo de servidão administrativa necessária à realização dos seus serviços. Compete ao município também legislar sobre o serviço funerário, cemitérios e ainda fiscalizar aqueles cemitérios que são particulares. Então tem regra, pessoal. Tem regra para sepultamento, tem que cadastrar quem está sendo sepultado, em que local do cemitério, tem controle do solo. Então tudo isso é regrado pelo município. Serviços funerários e cemitérios. Regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, os espetáculos e divertimentos públicos. Olha na região aí, pessoal, tem um circo, um parque, quem que vai regulamentar e fiscalizar esse funcionamento? Professor, aqui vamos criar um novo toboágua do não sei o que. Controla município, regulamenta e fiscaliza tudo isso. Compete ao município elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Aqui nós vamos ter para que lado essa cidade cresce, quais são as regras para construção, onde não tem prédios, onde pode ter prédios, onde é área verde, tudo está no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Normas para edificações, acabei de falar aí, loteamentos, ruas, zona urbana, limitações urbanísticas, presta assistência médico-hospitalares, é claro, né? Pronto-socorro, por seus próprios serviços. Estabelece e impõe penalidades por infrações de suas leis, que muito aí guarda vai trabalhar fazendo isso. Olha ali, o carro está mal estacionado, está sobre a calçada, né?
Olha aqui esse bar funcionando sem autorização, estabelece e impõe penalidades por infração de seus regulamentos. Participa de micro e macro região que vier a ser criada, né, no Estado. Cumpre e faz cumprir as normas de trânsito estabelecidas na legislação federal. Então, como você pode ver aqui, são 28 incisos do uso de sua autonomia. É neste momento, meu caro candidato, que você volta o vídeo, assiste novamente a aula, porque essa parte cai. Daqui o que nós tiramos até agora: o município possui autonomia político, quando elege seus representantes, administrativa, quando trata do seu peculiar interesse, como aqui estamos no artigo 7º. Então a questão de prova está modelada aqui, ó, de acordo com a lei orgânica do município de Imbé. Compete ao município no exercício de sua autonomia. Aí lá vai ele, né? Romano 1, 2, 3 e 4. Quais estão corretos? Então, para escolher o Romano 1, 2, 3 e 4, o nosso professor aqui, o examinador, ele tem 28 incisos. E ele coloca 4 deles aí, podem estar todos certos. Tu vai marcar Equador, todas estão corretas. Mas como eu já falei, ele pode também, no meio do caminho, manipular a informação e dizer aqui, como por exemplo, né? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão, serviços públicos de interesse local, exceto o transporte coletivo. Daí esse romano está errado, porque não é exceto, é inclusive, e é um dos melhores exemplos que a gente tem de concessionárias, que é o transporte coletivo municipal. Então preste atenção, tome cuidado na leitura. Aqui ele vai criar estratégias para fazer te errar. Só que tem coisas que também, ó, que eles colocam que te dá uma chance de perceber o erro. Eu vou colocar aqui, vou te mostrar o modelo de prova. Agora, final de semana, nós tivemos isso. Ó, eu vou dizer assim na tua prova. Compete ao município no uso de sua autonomia, lá vai ele, ó, exceto. E aí eu vou colocar aqui A, B, C, D. Vamos aqui é a letra D. Letra E, vamos colocar assim. Letra D, ó. Contra. Vou deixar bem grande, dá pra gente não se perder. Compete ao município, exceto. Aí lá vai ele. Letra A. Compete ao município, exceto. Letra A. Legislar sobre assuntos de interesse local. Está certo, professor? Suplementar a legislação federal e estadual. Está certo, professor? Instituir e arrecadar tributos de sua competência. Letra C. E na letra D, ele colocou contrair empréstimos no exterior sem aprovação do Senado. Que isso, professor? Isso é uma proibição. É uma proibição, não é uso de autonomia. Tá? Então tá bem marcado o erro aqui. Letra D é o exceto, é o incorreto. Não teve problema de ter sucesso neste modelo de questão de prova. Tá? Então esse é o primeiro passo do processo de alerta, que isso cai muito. Só que não é só isso. Tem mais ainda, meu caro candidato, que tu não pode se confundir. Você viu aqui que tem alguns que estão marcados em negrito, com sublinhado. Esses são os que mais caem na prova. Aí eu vou ter que te pedir que tu faça um favorzinho para nós dois. Que tu pegue uma folha modelo paisagem, como essa painel da TV aqui, e corte ela no meio. Com um traço, né? Com uma linha, né? Não é para cortar com a tesoura, Deus o livre. Passa uma linha bem no meio. E tu vai colocar assim, ó. Atribuições do município, ou se quiser direto, uso da autonomia. E aí tu vai colocar esses que estão em negrito, pelo menos aí, pelo menos esses, para te fazer um resumo. Uso da autonomia. E do outro lado aqui, você vai escrever competência concorrente. Entenda aqui que competência concorrente significa que o município trabalha conjuntamente com a União e com o Estado. Enquanto você acabou de estudar o uso da autonomia do município, ele trabalha sozinho, né? Só vai fazer convênios ali para prestar educação e saúde, como vocês viram.
Isso é a autonomia do município. Agora, de forma concorrente, é trabalhar em conjunto, trabalhar de mão dadas, não é verdade? Com a União, com o Estado. Então, perceba que essas competências comuns, né? Essas competências concorrentes, que competem a todos, elas usam termos mais genéricos, bem mais abrangentes. Observe, zelar pela guarda da Constituição, todos devemos, município, Estado e União, né? Cuidar da saúde pública, todos devemos. Proteger documentos e obras, bens de valor histórico. Impedir evasão, né? Descaracterização de bens de valor histórico, artístico, cultural. Proporcionar o acesso ao ensino, à cultura, à educação, ciência. Veja que são termos bastante abrangentes. Proteger o meio ambiente. Preservar faunas, florestas, flora. Promover programas de construção de moradias, né? Melhorando as condições habitacionais das pessoas, combater as causas da pobreza, fatores de marginalização. Ele é bem mais genérico aqui. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Estabelecer e implantar uma política de educação para a segurança no trânsito. Né? Fomentar as atividades econômicas, abrir estradas e conservar caminhos, promover a defesa sanitária vegetal e animal, amparar a maternidade, a infância, proteger a juventude, medidas para reduzir a mortalidade e morbidez infantil, produção, conservação de comércio de gêneros alimentícios, né? E aí diz no final, é constituída a Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações. Aqui, com esses termos mais abrangentes, são competências concorrentes. Daí, meu caro candidato, quem que gabarita a prova? Quem faz o tema de casa. Quem que gabarita a prova? Quem entendeu que competência concorrente não é igual ao uso da autonomia. Porque aí, olha só o que nós vamos fazer lá. Compete ao município no uso de sua autonomia. Ctrl C. Vou dar aqui para você ver como é que de novo isso cai na prova. Olha lá, ó. Compete ao município no uso de sua autonomia, exceto, lá vamos nós, zelar pela guarda da Constituição. Tá ali o erro. Seria a letra B aqui, letra A, legislar sobre o interesse local, tá certo? Zelar pela guarda da Constituição não é uso da autonomia! É competência concorrente. Então, esse é o modelo assim. Vamos retirar o exceto daqui, para ficar marcado. Lá vamos nós. Coloco também assim, ó. Compete ao município no exercício de sua autonomia. Romano 1, 2, 3 e 4. Aí você foi lá fazer a prova. Uso da autonomia. Legislar sobre o seu interesse local. Tá certo, Romano 1. Zelar pela guarda da Constituição. Isso é uma atribuição concorrente, professor. Instituir e arrecadar tributos sua competência. É municipal. Criar e suprimir distritos na forma da lei estadual. Estadual. É, professor. Então, apenas a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Chegou na resposta da prova também. Então, como eu disse... Vamos tirar isso daqui. Essa parte aqui, ela dá trabalho de fazer, requer atenção, requer que você volte o vídeo, requer que você faça as anotações, mas principalmente observe, competência concorrente, o que é comum a todos, eu vou utilizar um linguajar mais abrangente, não é verdade? Vocês estão podendo ver isso aí, tá? Então toma cuidado, tá tudo marcado, destacado, você foi muito bem alertado, avisado sobre o modelo de questões de prova que você encontrará aqui. Ó, o território do município poderá ser dividido para fins administrativos em distritos e circunstâncias urbanas, classificando-se em cidades, balneários, vilas, na forma da lei. Bens municipais. Então agora entramos em outra parte da aula, para que vocês conheçam as propriedades de um município, as coisas móveis, caminhões, retroescavadeiras, aquilo, computadores, imóveis, terrenos, prédios, ações a qualquer título, né, contas bancárias, tudo que pertença ao município. E cabe ao município administrar seus bens, respeitada, é claro, a competência do legislativo de administrar os seus bens.
todo bem, pessoal, ele é cadastrado, devidamente identificado, numerado, para a gente poder controlar e acompanhar onde estão os bens municipais. Ó, os bens móveis e imóveis deverão ser reavaliados no mês de dezembro de cada ano, tendo-se como critério o valor de mercado, né, e o estado de conservação do bem. Se quiser vender os bens, também tem regra. Para alienar um bem municipal, precisa fazer uma avaliação do bem. Quando são imóveis, que é a parte mais cara, esse modelo de licitação, pessoal, é na modalidade de concorrência, como ele diz aqui. Então ele cita um pouquinho sobre isso e fala do uso de bens municipais será trespassado a terceiros. Então aqui é a possibilidade de você utilizar aí uma quadra de esportes para fazer um torneio final de semana, de repente o padre utilizar a praça para fazer um dia de quermesse, oração. A gente precisa, para utilizar os bens municipais, de autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, cessão de uso, concessão de direito real de uso. Então, cada um aqui tem um detalhe a ser observado na nossa esfera administrativa. Eu quero que você só perceba que isso existe, que tem autorização de uso, permissão de uso, cessão, estou cedendo o uso do bem, né? Tudo isso será feito, olha como ele escreve aqui, a título precário, ou seja, tem prazo certo, tá? Devidamente justificado para esses modelos de concessões e permissões. A concessão de uso, a concessão de direito real de uso, essas aqui, né, vão pedir que se abra processo licitatório. Então tem coisas mais simples que eu posso simplesmente autorizar o indivíduo a fazer, né? Utilizar uma praça, um parque, né, para fazer um torneio, como a gente falou, né? Isso aí é uma autorização. Agora, quando são bens de maior valor, de concessão e uso, de concessão de direito real de uso, aí se pede que se faça processo licitatório, tá? Então, até aqui nós viemos e falamos com vocês sobre essa estrutura básica inicial da lei orgânica. Falamos com vocês sobre a autonomia do município, né, em seus poderes, que são independentes e harmônicos, executivo e legislativo, que não existe judiciário municipal e que de jeito nenhum existe Constituição Municipal. Então, meu amigo, concluído uma parte do nosso estudo, não sai daí, eu já volto, que tem muito mais.